Momento do Discipulado. Ensinando ao discípulo como se portar em momentos de fraquezas ou de derrotas. A vida cristã não é um mar de rosas, não é uma continuidade de vitórias. Há uma ideia errônea circulando pelos meios evangélicos de que a gente pode sempre vencer. Só vitória, meu irmão, só bênção, só vitória. Não é assim. Nós temos o nosso lado humano, nenhum de nós fica 100% no espírito. Nós nos deixamos levar por instintos, tendências da carne, atrações, preferências pessoais que não são guiadas pelo espírito, e isto tudo faz com que nós sejamos responsabilizados pelos nossos atos, mas Deus nos deu uma mente livre arbítrio, para a gente poder tomar decisões e sermos responsáveis por elas. O livre-arbítrio quer dizer isto: Deus garante que a nossa capacidade de decisão é livre. Pessoas, circunstâncias e o mundo, tudo isso pode nos influenciar, mas não forçar. Você nunca será forçado, você sempre terá liberdade de decidir. Mas a nossa carne vai, em muitos momentos, decidir pelos interesses que não são do espírito. Fraquezas vão se manifestar. Em alguns momentos a gente não vai simplesmente conseguir reagir de uma forma espiritual. Em outros momentos, Deus vai permitir a gente ter derrotas. Se a gente tem derrotas, ninguém tenha dúvida, foi o Senhor que permitiu. E Deus faz isto porque Ele quer nos ensinar muitas coisas importantes, que isso não será possível se Ele só nos der vitórias. As derrotas nos ensinam. A gente é derrotado em batalhas, mas não na guerra toda. A guerra toda, no final, é mais do que garantida. Mas, no meio dessas situações da guerra, nós temos momentos em que somos apanhados de surpresa. Os países que estão em guerra sabem disso. Eles estão, no modo geral, vencendo, mas em momentos especiais eles são apanhados de surpresa e recebem tiros daqui e são destruídos ali, mas eles se recuperam, aprendem e depois continuam. Naquela guerra da Ucrânia e Rússia, ou Rússia contra a Ucrânia, muitos russos foram surpreendidos. Tanques não serviram para nada, porque soldados com uma bazuca destruíram um tanque. Helicópteros, grandes helicópteros militares da Rússia foram abatidos por um soldado aqui em terra, uma bazuca, essas armas que já existem, modernas, e então a Rússia teve que mudar. Os aviões tiveram que mudar sua maneira de atuar, e os mísseis entraram em cena, e os drones são a grande vedete de guerras em nossos dias. Então, tudo vai mudando. A Rússia apanhou muito no início, mas aprendeu e depois se recuperou daquilo. Guerras são guerras. Nós estamos em uma guerra espiritual e o Senhor quer nos ensinar. Vamos passar por momentos de fraqueza e derrotas. Isso tem que ser falado com o cristão novo. O cristão maduro, quando sofre uma derrota, ele aprende com a derrota. O cristão novo pode desistir. Numa primeira derrota, uma primeira fraqueza, ele pode desanimar. E ninguém tem a dúvida de que o diabo vai acusá-lo. Olha, você não dá para isso, esse não é o seu caminho. Existem muitos
jovens que passam para o homossexualismo por uma desventura, uma aventura fracassada no sexo antes da hora. Adolescentes ainda, eles vão para uma relação sexual sem experiência, sem conhecimento, sem maturidade, sem capacidade de entender, escondidos, com medo, e ficam frustrados. É muito comum ficarem frustrados e o diabo coloca no pensamento de muitos deles que eles não são para isso, que o sexo estava errado, que, na verdade, eles têm que partir para o homossexualismo. Então, existe muito disto. E na vida cristã, o novo discípulo, quando é derrotado, o diabo bota na cabeça dele que ele não dá para isso, que o caminho dele é outro. E muitos desistem. Jesus citou esse tipo de gente quando falou que a semente às vezes cai no solo rochoso, tem pouca terra, não tendo raiz. Quando na primeira seca e o sol bate na planta, ela não tem água, umidade, seiva suficiente para sobreviver e ela acaba secando e morrendo. São aqueles que creem, diz Jesus, por pouco tempo. Isso significa que existem pessoas assim. Nós podemos tentar recuperar, mesmo que tenha começado a secar, mas se a gente conseguir chegar logo depois e botar água, ainda recupera. Por isso eu insisto, o novo convertido, o novo discípulo tem que ser acompanhado todos os dias, no início, nas primeiras semanas. Depois a gente vai espaçando, mas inicialmente tem que ser todos os dias. Nunca se esqueça disso, meu irmão. O novo precisa ser acompanhado todos os dias. Quando a gente deixa de um domingo para o outro, passa uma semana, no meio dessa semana, ele tem uma experiência fracassada, ele tem uma derrota, ou manifesta uma fraqueza que ele não consegue vencer, o diabo imediatamente coloca na cabeça dele, porque o diabo tem essa liberdade. Livre-arbítrio é dado para nós, mas liberdade de atuar com limites é dada também para o diabo. O diabo tem acesso a nós e ele acessa essa pessoa e bota na cabeça dela, sugere que ela não é para isso, que ela está no caminho errado, não é o cristianismo o caminho dela, e a pessoa às vezes desiste. Quando a gente chega no outro domingo da falta dela na igreja, quando vai procurar na outra semana, já era. A pessoa não está mais disposta e já está voltando atrás e continuando a vida dela no mundo. Nós temos que ensinar para o novo que isso vai acontecer. E no início, que ele precisa recorrer aos mais velhos, e nós precisamos estar disponíveis a qualquer momento que a pessoa precisar. É como uma criança que começa a andar, ela tropeça aqui, tropeça acolá, a gente tem que estar supervisionando os primeiros passos de uma criança quando começa a andar. Assim é o discípulo, quando começa, nós temos que estar prontos ali todos os dias, à disposição do novo discípulo para socorrer quando esses momentos acontecerem. A Bíblia traz muito disso, Davi exemplifica isto, o Jó, todos os servos de Deus passaram por momentos difíceis. O profeta Elias, no desânimo total, pediu que Deus o levasse. Jesus pediu que o Pai, se possível, afastasse dele aquele cálice amargo. E então nós temos isso na Bíblia toda. Isso faz parte desta realidade que é a convivência da nossa natureza com a qual nascemos, a carne, e o espírito que recebemos quando cremos. Vamos a vida inteira ter essa luta, espírito e carne. E isso precisa ficar claro. Em alguns momentos a carne vai apitar e a gente precisa se recuperar logo com a ação do Espírito. O novo não nasce sabendo isso, ele tem que aprender e nós temos que ensinar. Meu irmão, minha irmã, se comprometa a estar sempre à disposição de um novo que Deus colocou no seu caminho. Vai precisar.
essa pessoa vai precisar, quando passar por esses momentos de fraqueza ou desânimo ou até mesmo derrota.